Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quarta e última semana, né, do PET, para a gente encerrar esse volume 1, tá? Essa quarta semana, ela vai falar sobre os fenômenos ópticos. Então, a gente tem uma sequência, né, que veio lá desde as ondas, depois passou por o estudo das ondas relativas à luz, né? Então, a gente passou a estudar a luz, que é uma onda, e agora a gente vai falar um pouquinho, a gente já tinha começado na semana 3, essa semana 4 a gente vai falar mais um pouco sobre o que acontece com a luz, tá? Então agora a gente vai falar sobre essa questão dos fenômenos ópticos, ou seja, como que a gente vê a luz, né? É isso que acontece agora. Então vamos lá para a gente entender isso. O que a gente pode dizer com relação a essa questão dos fenômenos ópticos? Basicamente, esses fenômenos, eles relacionam os eventos que acontecem da interação, resultantes da interação, né? Da luz com a matéria, ou seja, da luz com os corpos, tá certo? Basicamente, os fenômenos são a reflexão, a refração, a absorção e a dispersão, tá certo? Que são os que foram colocados aqui, ó. Reflexão, né? Nós vamos ver o que é reflexão, que está aqui. A refração, a absorção e a dispersão, ok? Vamos começar com a reflexão. O que é a reflexão? A reflexão, gente, ela acontece quando a gente tem incidência de luz em uma determinada superfície, tá? Pode ser espelhada ou não, tá certo? E aí, essa incidência de luz naquela determinada superfície, ela acaba voltando. Então, ó, o raio de luz bate na superfície e volta a se propagar naquele mesmo meio, tá certo? Então, bate e volta. É assim que a gente identifica a reflexão. Pode ser uma superfície espelhada, como no caso do espelho que a gente utiliza na nossa casa, ou não. Pode ser uma superfície qualquer, tá certo? Essa reflexão, gente, ela pode ser dada de maneira regular, que é esse primeiro caso aqui, ó. O que acontece nesse primeiro caso aqui? O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, os raios aqui, ó, estão certinhos, né? Agora, ela também pode ser dada de maneira difusa, que seria essa segunda situação aqui, onde os ângulos não são iguais, tá? Então, nessa segunda situação aqui, ó, o ângulo de incidência não é igual ao ângulo de reflexão, tá certo? Então, presta atenção nisso, que isso vai ser importante na hora dos exercícios, tá bom? Então, a reflexão ela pode ser dividida em regular ou difusa. Basicamente, é essa reflexão difusa que faz com que a gente consiga enxergar os objetos. A gente falou sobre isso lá na semana 3. Para enxergar um objeto, né, para a gente enxergar um objeto, vou voltar aqui, ó, vamos supor que a gente tem aqui um objeto, tá, um objeto circular. Para a gente enxergar esse objeto, então a gente olhar para esse objeto aqui e tá enxergando esse objeto, o que vai acontecer? Eu preciso que alguma fonte de luz, pode ser o sol, pode ser uma lâmpada, pode ser qualquer fonte, mande um raio de luz para esse objeto e esse objeto produza uma reflexão que vai chegar até a pessoa aqui, ó, que vai conseguir enxergar esse objeto, tá certo? Vai chegar até os olhos dessa pessoa que está aqui, beleza? Então, essa reflexão que acontece aqui é uma reflexão difusa. Por quê? Porque essa luz que vai sair da fonte vai se propagar em diversas direções. E aí a gente consegue observar os objetos, ok? O próximo fenômeno, gente, é o fenômeno da refração. O que é o fenômeno da refração? O fenômeno da refração é aquele fenômeno em que a luz bate em um determinado meio e passa. Ela muda o meio de propagação. E isso altera a direção, né? E o ângulo com que o raio se propaga. Então, olha essa figurinha aqui, ó. A gente tem uma caneta dentro de um copo com água, né? Então, o primeiro meio aqui é o ar. O segundo meio é a água. Quando o nosso raio de luz que vem lá de algum lugar, vamos supor que seja o sol, bate aqui, ó, ele está saindo do ar para a água.
certo? E quando isso acontece, ou quando acontece a mudança de meio, a gente tem uma mudança no nosso ângulo, beleza? Então, a gente tem essa mudança no ângulo de incidência. Por isso, a gente vê essa caneta como se ela tivesse quebrada nessa parte de baixo aqui, ó, porque está acontecendo essa mudança do ângulo. Sempre quando muda o meio, muda esse ângulo. Por quê? Porque os meios têm características distintas, né? Características diferentes. Então, o meio que a gente chama de ar e o meio que a gente chama de água são diferentes nessa situação. Sempre quando ocorrer essa mudança de meios diferentes, a gente vai ter essa diferença em relação ao nosso ângulo. Então, nós vamos ver o objeto, às vezes, um pouquinho deformado. Por exemplo, quando você olha para uma piscina que está cheia de água, você, na maioria das vezes, vê que aquela piscina aparenta ser mais rasa do que ela realmente é, por conta do fenômeno da refração. A refração também acontece, por exemplo, do ar para o vidro, quando você olha algum objeto através de um determinado vidro, de um prisma, alguma coisa do tipo, você vai ver também aquele objeto do outro lado um pouco deformado, porque ocorre a refração quando passa do ar para o vidro também, é um outro meio com outra propriedade, tá certo? Então, a refração é isso, gente, é a mudança do meio de propagação, tá certo? Com alteração do ângulo, fazendo com que a gente consiga enxergar o corpo, ó, de uma maneira um pouco diferente, tá bom? O próximo fenômeno, gente, é o fenômeno da absorção. Esse fenômeno acontece também o tempo todo, tá? Que é o quê? É quando você absorve a energia luminosa. Essa energia luminosa você vai absorver geralmente em forma de calor, né? Então, por exemplo, a luz do sol bate lá sei lá, você está com uma roupa preta num determinado dia, a luz do sol vem, bate nessa sua roupa preta e a roupa preta, ela absorve essa luz do sol, transformando essa energia que era luminosa, que era luz, em energia térmica. Então, a gente fica com aquela sensação de calor. Por quê? Porque aquela roupa preta, ela absorve essa energia luminosa. Isso acontece o tempo todo, tá, gente? O tempo todo a gente está absorvendo energia luminosa, que é a energia do sol, por exemplo, e transformando em outras energias, né? Eu dei um exemplo aqui da energia térmica. Esse caso aqui, ó, é um caso de transformação em energia elétrica. São os painéis solares que absorvem a energia do sol e transformam essa energia em energia elétrica, né? Aqui a fotossíntese vai transformar numa energia química e assim por diante, tá certo? Então, a absorção da luz é quando a luz bate em um determinado meio e é absorvida, ok? Nós já aprendemos 3 fenômenos, então. A luz bate e volta é reflexão. A luz bate e passa é refração. A luz bate e acaba ali é a absorção, ok? O último fenômeno é a dispersão luminosa ou a dispersão da luz, tá? Também pode ser chamado de decomposição, ok? O que seria isso, gente? Basicamente, nós vimos nas semanas passadas que a luz branca, que é essa luz que vem do sol, que é a luz da lâmpada, que é a luz da chama de uma vela, ela é uma mistura de todas as cores, tá certo? Então, sempre tem que pensar nisso, ó. Luz branca é uma mistura de todas as cores. Então, tem várias cores aqui que compõem a luz branca, certo? Essas cores que compõem a luz branca, quando elas estão, por exemplo, no meio, que é o ar, que a gente está dentro dele, né, desse meio, o que vai acontecer? Todas elas vão ter a mesma velocidade. Então, elas vão se propagar de maneira conjunta e a gente vai ver a luz branca. Agora, quando essa luz branca passa por meios diferentes, aí a gente cai nisso aqui, ó, a princípio, quando ela passa por meios diferentes, sofrendo uma refração, o que acontece, gente? Como o meio mudou, a velocidade de propagação dessas cores que compõem a luz branca também vai alterar. Então, cada uma passa a se propagar com uma velocidade diferente da outra. E assim, a gente acaba tendo o que a gente chama de decomposição ou dispersão da luz, ou seja, a luz branca se abre em todas as cores que compõem essa luz branca, tá certo? Isso vai acontecer quando a luz branca passa por um prisma de vidro,
Quando a luz branca passa por uma gotícula de água, porque a água é outro meio, e isso é responsável por quê? Ó, pela formação de um fenômeno que a gente conhece bem, que é o arco-íris. Né? Para ocorrer o arco-íris no nosso ambiente, no nosso meio, tem que ter o quê? Gotículas de chuva no meio, para que aconteça esse processo da refração inicialmente, e depois aconteça a dispersão. Então, o arco-íris ele sempre vai acontecer quando a gente tem a incidência da luz solar após uma chuva, por exemplo, né? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. A dispersão ou decomposição da luz é quando a luz branca se abre em todas as cores que compõem essa luz, tá certo? Observem que nessa parte de cima aqui do arco-íris, ó, é a parte vermelha, né? A luz vermelha ela vai ter a maior velocidade, então por isso ela vem em cima. Enquanto a luz azul, na verdade não é azul, né? A violeta, que é a última aqui, ó, ela vai ter a menor velocidade, então por isso ela vem por último, tá certo? Então, gente, na quarta semana, é isso que vocês precisam saber, tá? Diferenciar esses fenômenos. É bem simples, eu acredito que não tenha muita dificuldade, tá bom? As atividades estão nas páginas 74, 75 e 76, tá certo? E eu vou fazer com vocês aqui o 4 e o 5. Então, vai ficar para vocês fazerem o 1, o 2 e o 3. É tudo questão de marcar X, é bem tranquilo, tá? O número 4, gente, está falando o seguinte, ó. Assinale a alternativa correta a respeito dos fenômenos da reflexão, refração e absorção da luz. Então, na letra A está dizendo um único raio de luz, então, um único raio de luz incidente não pode sofrer os três fenômenos ópticos ao mesmo tempo, que seria a reflexão, a refração e a absorção. Basicamente, gente, nós vimos os fenômenos separados, mas esses fenômenos acontecem ao mesmo tempo, tá? Imagine aqui uma superfície, ó. Então, aqui vai ter um raio de luz chegando, uma parte desse raio vai refletir, uma parte vai refratar e uma parte vai ser absorvida pela superfície, tá? Então, os fenômenos acontecem ao mesmo tempo. Então, quando ele fala aqui que não pode sofrer esses fenômenos, está errada essa afirmativa, né? Letra B. As leis da reflexão se aplicam tanto à reflexão regular quanto à reflexão difusa. O que acontece, gente, nesse caso? As leis da reflexão, basicamente, né, a principal lei vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o raio incidente, o ângulo incidente, perdão, ser igual ao ângulo de reflexão, que é esse caso aqui, ó. Vou voltar aqui. Então, a lei da reflexão, ela é válida somente para essa reflexão regular. Por quê? Porque o ângulo incidente tem que ser igual ao ângulo de reflexão, tá certo? Então, aqui os ângulos são iguais. Na reflexão difusa, isso não vai acontecer. Então, a lei da reflexão, que diz que o ângulo incidente tem que ser igual ao ângulo refletido, não vale para a reflexão difusa. Então, quando ele afirma aqui, ó, as leis da reflexão se aplicam tanto à reflexão regular quanto à reflexão difusa, isso aqui também está errado, tá? Então, A está errada, B está errado. C, as leis da refração só podem ser aplicadas no caso da refração difusa. A refração, ela não é dividida em regular ou difusa. Então, não faz sentido falar em refração difusa, tá? Então, a letra C também a gente já cancela. Letra D, a reflexão de um espelho plano é difusa? Não. A reflexão de um espelho plano, gente, ela é regular. Quanto mais lisa for a superfície, vai ser mais fácil para o raio refletir, tá? De maneira regular. Então, ela não é difusa. Quando que acontece, então, a reflexão difusa? Quando a gente tem um corpo com superfície irregular, né? Corpos do nosso dia a dia, basicamente. Mas um espelho é uma superfície bem lisinha. Então, ali predomina a reflexão regular. Portanto, gente, todas as quatro alternativas aqui de cima são incorretas, tá certo? Então, qual que vai ser a alternativa correta? A letra E. Todas as alternativas anteriores estão
incorretas, tá certo? A única alternativa correta que vai caber é essa, porque todas as outras são incorretas, tá bom? Então, no número 4, a gente vai marcar a letra E. E na número 5, gente, também é bem tranquilo, de acordo com o conceito que nós vimos anteriormente. Ele fala o seguinte: à medida que a luz solar penetra na água, em locais de grande profundidade, ela vai se transformando em outro tipo de energia, geralmente energia calorífica, ou seja, a luz solar se transformando em calor, é isso que ele quis dizer. Aí quer saber qual é o nome desse fenômeno, ou seja, quando a luz solar se transforma em outro tipo de energia, né? Nós vimos que esse fenômeno chama o quê? Absorção, que é basicamente isso aqui que acontece, né? A luz solar se transformando em outro tipo de energia, tá certo? A resposta do número 5 é absorção. E aí vai sobrar o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3 para vocês fazerem, tá certo, gente? Qualquer dúvida é só me procurar, com isso a gente finaliza o nosso PET volume 1, né, do primeiro bimestre. A nossa provinha vai ser na próxima semana, mas antes de liberar a prova, eu vou liberar para vocês uma aulinha de revisão, tá? Que vai ficar como uma atividade complementar. Não vou passar exercício para não ficar mais complicado para vocês, mas vou fazer uma aulinha de revisão com as atividades da prova, tá? Então, na semana que vem vai ter essa aulinha de revisão para vocês terem um material para fazer a prova, tá certo, gente? Qualquer dúvida é só me procurar, me manda mensagem que a gente vai tirando essas dúvidas, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.